Sim. Estava esperando. Giovana disse que você ia entrar. Para você, alguém já está usando a plataforma do Estude? Ou alguma outra? Tá tô. usando? Eu tô usando o Descomplica. Tudo bem, eu acho que vai ser a mesma função, né? É que a última aula eu mandei para vocês uns exercícios, mas eu não vou mais assim colocar em arquivo, porque vocês podem usar, tá? Quem não está usando nenhuma, eu vou sugerir o Studio, eu Descomplico, eu acabei não entrando para ver. O acesso está liberado, né? Porque essas plataformas elas têm uma assinatura mensal, mas aí por conta da pandemia, o acesso está liberado. Daí, dá para fazer os exercícios por aqui, de qualquer disciplina. Eu vou mostrar aqui os de química, né? Para entrar, pode usar o login do Facebook ou criar uma conta. Daí tem aula ao vivo, simulado, videoaulas. Eu estou aqui em banco de exercícios. Daí aqui em química, que eu já tinha clicado. Daí tem aqui as áreas da química, né? E de química orgânica... Por que entrou esse aqui? Não está entrando, não. Daí tem aqui descendo. A gente está aqui nesse tópico, ó, introdução aos compostos de carbono. É uma parte que tem bastante aqui divisões. Tá? A química orgânica é bastante assunto. O que eu achei, eu não sei, o Descomplica. Dá para fazer exercício assim, os que a gente quer, entendeu? Não precisa ficar fazendo um para mostrar. Nossa, tá lento. Agora há pouco tava bom. Aqui eu tinha estar junta, por isso. Tava só... Ó, apareceu um primeiro aqui, daí você olha, né? Ah, não, esse aqui eu não quero. Esse aqui é um assunto que a gente ainda não falou. Vou falar hoje. Daí dá para passar e vocês conseguem ir escolhendo. E daí, quando vocês... Deixa eu passar um aqui. Aqui, ó. Também é um assunto que eu vou falar hoje, enfim, né? Mas vocês podem escolher. Daí, sei lá, eu vou marcar esse aqui, não vou nem ler, tá? Eu vou marcar aqui, que provavelmente não é a correta. Daí, verificar a resposta, já vai aparecer se acertou ou não. Em exercícios, tá? É que tá carregando aqui, como eu disse, aqui, ó, não, né? Então, essa aqui eu errei. Daí eu posso refazer ou ver a resolução em vídeo. Achei bem interessante, assim, que não precisa também fechar um bloco de conteúdo, tá? Então, uma sugestão aí para vocês estudarem. O Descomplica também é uma plataforma muito boa, tá? Vocês podem escolher aí. Então, eu não vou postar exercício, tá? Vocês vão aqui procurando e também daí podem fazer de outras matérias, vão estudando aí. Daí, agora, vamos continuar, então, nossas aulas de orgânica. Deixa eu parar o compartilhamento. Você viu o cursor, professor? Tá funcionando hoje, não tá? Não, quando você entrar a gente vê, né? Ah, tá, eu vi. Eu descobri que, na verdade, eu tenho que mexer em dois lugares. Um lugar é a da caneta e o outro é do cursor. Deu certo já. Então Eu vi. tá. Eu vi. Ó, tá vendo? A setinha. Tá aparecendo? Gabriel. Sim, tá aparecendo. Ó, ela tá andando aqui, ó. O El aqui embaixo, ó. Tá aparecendo, né? Então tá bom. Antes de continuar, vamos voltar um pouquinho, então, o que foi falado na primeira aula, né? Então, química orgânica estuda os compostos de carbono. Precisa lembrar, basicamente, aí que o carbono faz 4 ligações químicas quando ele está na cadeia carbônica. Essa é uma parte importante. Esse primeiro exercício é para a gente lembrar disso aqui, tá? Então, eu tenho uma cadeia carbônica,
é H2C, daí tem uma letra X aqui que eu vou ter que ver qual é o tipo de ligação que eu vou colocar. CH, CH2, C e Y. Então, só para lembrar a contagem aí do carbono. É como se fosse isso aqui, né? Então, tem o C... Espera aí. Tem alguém com o microfone ligado, tá fazendo barulhinho no fundo. Isso não... Bom, então aqui é para ver, gente. Se tiver com dúvida, pode, né, abrir aqui, ó, H2C, lembrando que é isso aqui, tá? Tá condensado. É carbono ligado a 2 hidrogênios. Daí aqui tem uma ligação que tá faltando, a gente vai descobrir. Daí tem o CH, que seria isso aqui. Daí tem o CH2, né, que seria assim. Daí tem uma ligação simples, um C, e uma outra ligação que está faltando, e um nitrogênio. Então, aqui, que ligação tem que pôr? Se o carbono é tetravalente, né? Já tem, ó, este carbono, agora tem que apontar aqui, ó, daí aparece. Então, esse primeiro, aqui eu tenho né? Duas ligações. Então, aqui eu tenho que colocar uma ligação que é simples, dupla ou tripla? Dupla. Dupla, porque daí vai fazer a tetravalência, tá? A ideia é essa daqui. Então, aqui eu coloco uma ligação dupla, e se eu contar ao redor agora, esse carbono aqui está com 4 e o vizinho dele também. 1, 2, 3, 4, e esse aqui 1, 2, 3, 4. Então, a primeira é dupla. E a última aqui, ó, este carbono, ele não tem hidrogênio, mas ele só faz uma ligação simples com esse carbono vizinho da esquerda. Então, aqui tem que pôr uma ligação que é... Tripla. Tripla, isso. O nitrogênio ele faz 3, tá? Mas esses outros, alguns vocês vão lembrar, outros não, né? Mas não esqueça, o carbono 4, o hidrogênio 1, tá? E daí os demais elementos a gente consegue completar só pelo carbono e o hidrogênio. Então ficou aqui, ó, uma ligação dupla e uma ligação tripla. Esse exercício, gente, dificilmente vocês vão achar hoje em dia, tá? Deve ser um exercício mais antigo aí da UEL, porque é de uma época que era mais conteudista. Mas se não souber, né, essa informação, você não consegue, de repente, interpretar um outro exercício. Então, é dupla e tripla, letra I. Então, esse é um. Esse aqui também é um exercício que é o próprio Study que criou, né? Só para lembrar a parte de classificação do átomo de carbono na cadeia. Então, a gente viu também isso. Tem a cadeia representada. O carbono primário, ele está ligado... A gente vai ver vizinhos de carbono, né? O primário, ele tem um vizinho de carbono, o secundário 2, o terciário 3 e o quaternário 4. Então, antes de ver aqui a alternativa, vamos contar. Ó, este primeiro carbono aqui, esse CH3, ele só está ligado a um carbono, tá? Então, ele é primário, é só isso, tá? A definição é essa. Esse aqui é um carbono primário. Daí, continuando. Este daqui, ó, ele está ligado a 3 carbonos. Aqui embaixo é hidrogênio, então não conta. A gente vê vizinho de carbono. 1, 2, 3. Então, esse daqui é um carbono terciário. É bem tranquilo, né? Mas se não souber o conceito... Daí, esse CH3 que está acima, ele é primário. Ele está ligado só nesse aqui terciário central, né? Daí continua, ó. Aqui tem um outro terciário... Tá ligado a 1, 2, 3, terciário. Daí tem um CH3 aqui embaixo, que é primário. Este daqui agora, ele é secundário, ó, ligado a um carbono à esquerda e um carbono à direita. Daí tem um outro terciário aqui e o da ponte, e aí tem mais 2 primários. Então, terciário. Aqui não apareceu nenhum quaternário, tá? Primário e primário. O quaternário, ele teria que estar ligado... As 4 ligações dele teria que ser carbono, tá? Isso aqui, por exemplo, ó. Aí seria quaternário. Tá? Lembrando que o tipo de ligação não importa. Tem aluno que se confunde com isso. Então, se eu colocar isso aqui, por exemplo, ó.
sei lá, assim, aqui tem que pôr um hidrogênio para completar. Este carbono A, não, nossa, peraí, que aqui tá ligado ao hidrogênio, peraí. Aqui, deixa eu arrumar só o que eu escrevi. Bem errado. Aqui tem que ser um carbono, né? Dois, três, quatro. Aqui seria um CH2. Aí. Então, este daqui, ó, ele tem uma ligação dupla, mas não interfere em nada. Eu só vou ver vizinho. Vizinho 1 carbono, vizinho 2 carbono. Ele é secundário, tá? Não se confunda com o tipo de ligação, não importa. Então, é só ver carbono ligado a carbono. Daí, esse aqui seria primário, esse aqui também, tá? Aqui eu tinha colocado um exemplo de quaternário, esses da pontinha aqui são todos primários. Então, essa classificação também, às vezes, aparece. Ou nesse contexto, ou num contexto de que você tem que utilizar a informação para interpretar, né? Ficou bem feio isso aqui, mas tá bom. Vamos contar, então. Ele quer saber a quantidade, né? De primário, secundário e terciário. Então, os primários, deixa eu ver aqui, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Ou é a A ou é a I. Daí agora é primário, né? Agora o secundário eu tenho só um. E o terciário, 1, 2, 3. Então é a letra I. 5, 1 e 3. 5, 6, 7, são 9 carbonos. Vamos contar se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. Tranquilo? Classificação do carbono. Sim. E uma outra coisa importante, ó, isso aqui já é um exercício de vestibular, é recente, né? É a gente saber interpretar essas estruturas de traço, tá? Então, aqui ele falou de um composto aqui, tá? É um medicamento, gluconato de cálcio, enfim. Tem aqui a estrutura dele. Aqui a gente tem o composto orgânico em estrutura de traço. Então, lembrando que é o traço, né? O traço é ligação entre carbono. Quando a gente não tem, então, aqui, ó, se eu iniciar esse... Então, aqui tem a estrutura do composto, tá? Tudo isso aqui é o gluconato de cálcio. Então, aqui eu tenho este grupo é igual de baixo, é isso mesmo, tá? 2 vezes. E aqui eu tenho um cálcio 2+, tudo bem. Então, o que a gente tem que ver aqui? Onde estão os carbonos, né? Então, aqui eu tenho um grupo OH. Nessa dobrinha, eu tenho um átomo de carbono. Porque nessas estruturas aqui, o traço é a ligação entre carbono ou entre o carbono e um outro elemento. Que aqui é o oxigênio que inicia, daí tem um carbono. Daí, continuando, eu tenho um outro carbono. Essa representação assim... Gente, quem lembra um pouquinho de geometria espacial do ano passado, né, geometria molecular, isso aqui é a ligação à frente atrás do plano, desculpe. Isso aqui é ligação simples atrás do plano. Quando aparece assim a cunha, é ligação simples na frente do plano. Mas é tudo ligação simples, tá? Um traço só. E quando é assim mesmo, né, só o tracinho comum, aqui é simples, tá? Ficou meio rabiscado. É a ligação simples no plano. É quando a molécula está representada de maneira tridimensional. Não está apagando, mas tudo bem. Travou tudo, normal. Espera aí. Professor, é só para representar, né? Mas qual que é a interferência dos traços da geometria espacial numa fórmula dessa? Nenhuma. É que aqui Nenhuma, né? você... Não, aqui é que às vezes tem aluno que se confunde e não sabe o que é, né? Então é só Aham, uma é porque... maneira de representar, tá? Entendi. Não tem interferência. E não interfere na hora de contagem, nada, tá? Então, quando for assim, o traço simples é a ligação no plano.
Daí continua, aqui tem outro carbono que está ligado a um oxigênio, aqui é um carbono. Então é assim, quando não tem nada é pontas e dobras, né? Então eu achei os carbonos. A estrutura aqui de baixo é igualzinha, tá? A gente tem, aqui é um ânion, né? E aqui um cátion, né? A carga negativa, os dois aqui iguais e aqui tudo bem, o Ca2+. O que ele quer saber é quantos átomos de hidrogênio tem na estrutura do gluconato de cálcio. Quantos átomos de hidrogênio? Daí não é só contar os hidrogênios representados. Então, aqui o lance é lembrar o quê? Que a gente tem hidrogênio oculto na estrutura de traço, né? Os hidrogênios eles não estão todos representados. Então, provavelmente, se a gente contar só os representados, vai ter uma alternativa, né? Que é o distrator. Ó, 1, 2 representados, tá? 1, 2. Deixa eu contar só aqui e duplicar. 1, 2, 3, 4, 5. Será que é a opção 10? Tem, né? É para o aluno ir embora feliz, mas ele errou, tá? Feliz e errado. Então, onde estão os hidrogênios ocultos? É só a gente passar carbono por carbono e contar as ligações. Então, iniciando aqui, ó. Este carbono, ele tem duas ligações representadas. Uma com o grupo OH e a outra com esse carbono aqui. Então, ele tem 2 hidrogênios ocultos, e a gente vai colocar aqui. Porque as 4 ligações dele, né, tem que acontecer, só que quando é estrutura de traço, o hidrogênio a gente não é obrigatório representar, tá? Aqui é obrigatório representar porque ele está ligado num grupo, num oxigênio. Agora, os que estão ligados a carbono, não é necessário. Daí, continua, né, no mesmo raciocínio. Agora, esse daqui é uma simples, então por isso que é importante saber que isso aqui é ligação simples também, tá? É que ela está na frente, atrás do plano, aliás. Na frente é a cunha. Então, ficou 1, 2, 3, e um hidrogênio aqui para cima. 4, só um daí, né? Agora esse daqui, ó. 1, 2, 3, um hidrogênio para cá. 4. Aqui do lado também falta um hidrogênio. Aqui também falta um hidrogênio, ó. E daí, neste último carbono aqui, não precisa de hidrogênio, porque ele tem uma ligação dupla com o oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Então, na verdade, aqui são quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como aqui embaixo é igualzinho, 11 com 11, 22. Tá vendo que essa aqui não é uma questão difícil? Só que se o aluno nunca ouviu falar, né, daí não tem como acertar. Tudo bem? Tudo bem, bem É o que a gente falou na última aula, tá? A introdução. A gente continua na introdução ainda, né, a química orgânica, mas foi a parte de representação aí das cadeias, classificação do átomo de carbono. Continuando agora. Deixa eu ver que horas são. 10h23. A gente vai falar um pouco sobre a hibridização do carbono. Não é cobrado, gente, explicar o que é a hibridização, tá? Aqui eu até coloquei um slide, mas isso aqui não é cobrado. O que é cobrado eu já vou mostrar. Então é o seguinte, eu quero mostrar de onde vem esse SSP, tá? Vocês devem lembrar da distribuição eletrônica, que segue lá o diagrama do Linus Pauling. O carbono, ele tem 6 elétrons. Número atômico 6, 6 elétrons. Daí a distribuição. 1s2, então aqui a gente tem a primeira camada do átomo de carbono, e a segunda camada, que é a última, que é a camada de valência. Espera aí que tinha alguém querendo entrar. Pronto. Daí, continuando, então, aqui, ó. Então, a camada de valência do carbono é esta daqui, 2s2, 2p2. Só que, assim, existe uma outra maneira de fazer essa distribuição, que é a gente usando os orbitais moleculares, tá? Cada orbital é uma caixinha, certo? E o elétron a gente representa por setinhas dentro desse orbital. Então, aqui, ó, no 2s2... são 2 elétrons, tá? O orbital S, ele acomoda até 2 elétrons. Lembrando aqui, ó, que o S é 2, o P é 6 e assim vai, tá? Tem outros, né? O D é 10, mas o carbono não chega até aqui. Então, o S é assim, uma caixinha. Daí, quando eu vou colocar os elétrons, a maneira de distribuir
É com as setinhas ao contrário, tá? O sentido dela. Então, seria uma setinha para baixo, uma setinha para cima. Pronto. Isso aqui é o S2. Daí, se a gente olhar o P2 aqui, é o P, aliás, né? Aqui tá 2. O P, gente, ele faz até 6 elétrons, né? Pode acomodar. Então, ele tem que ter 3 caixinhas, que é 2 elétrons por caixinha, tá? Quando a gente vai fazer a distribuição, primeiro a gente vai tudo com setinha para cima. Então, o P6 seria assim, né? 1, 2, 3 elétrons, e eu voltaria assim, 4, 5, 6. Então, aqui está o carbono, ó, S2 e o P2. Então, o P aqui, ó, ele tem 2 setinhas para cima, acabou aqui. Só que uma ordenando aqui, né, emparelhando aqui, e a outra aqui. Mas a gente sabe que o carbono faz 4, porque naturalmente ele hibridiza. Então, ele mistura esse orbital S com esse P, tá? É o que está aqui, ó. Então, ele faz um orbital híbrido. O que que vocês têm que saber? Que existe orbital sp3, sp2 e sp, tá? E que esse S e esse P aqui, né, ele vem lá da distribuição eletrônica. Então, quando ele está aqui agora hibridizado, eu consigo fazer as 4 ligações. Ó. Vai entrar um elétron para emparelhar aqui, 2, 3, 4, tá? Então, isso que é hibridização. Então, é um processo que ocorre em alguns átomos naturalmente, com o objetivo de, né, fazer com que ele tenha um número maior de ligações, para ficar mais estável. Então, existe sp3, sp2 e sp. O sp3, eu já vou mostrar para vocês. Então, o que é um carbono sp3? É um carbono que tem 4 ligações simples. É isso que vai ser cobrado de vocês, tá? É isso aqui. 4 ligações simples. Depois eu vou mostrar a tabelinha de resumo. O carbono sp2 é o carbono que tem uma ligação dupla e 2 simples, tá? Essas ligações aqui, elas têm um nome. A ligação simples, a gente chama ela de ligação sigma. Então, aqui eu tenho 4 ligações sigmas quando é o sp3, tá? No sp2, está vendo que aqui, ó, eu tenho 3 aqui, elétrons e tem um que saiu aqui, está escrito P puro. É aqui que vai entrar a dupla, tá? Então, a gente vai ter aqui 3 ligações sigma, que são essas aqui, ó, sigma, 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 e uma ligação pi, que é essa daqui que veio para o orbital P puro. Então, o carbono sp2 tem uma ligação dupla. A gente sabe que então são 3 sigmas e uma pi. E o carbono sp, ele vai ter 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Que carbono que é esse? É o que tem 2 duplas ou o que tem uma simples e uma tripla, tá? E daí as ligações estão aqui, ó. Pi, sigma, que tá aí. E se for tripla e simples, a simples é sigma, e aqui fica pi, sigma, pi. Então, o que vai ser cobrado, e ultimamente tem aparecido, tá? É identificar, não explicar a hibridização, mas identificar. Deixem os microfones mudos, por favor. Então, aqui, ó, o que é um carbono sp3? É o carbono que faz 4 ligações simples. É uma definição, tá? E as 4 ligações, cada uma é chamada de ligação sigma. Isso é cobrado. Uma outra coisa que é cobrada é a geometria da hibridização. Então, esse carbono sp3 é o carbono que é espacial, que é tetraédrico. Então, é aquele carbono que eu posso representar, então, assim, né? Com uma ligação na frente do plano, uma ligação atrás do plano e 2 ligações no plano. Então, esse aqui é o carbono sp3.
O que é o carbono sp2? Ele faz uma ligação dupla, tá? Daí a gente sabe que são 3 sigmas e uma pi. Então, na dupla tem uma pi. Ele é plano, trigonal plano. Na verdade, aqui o interessante é lembrar que o único espacial é o sp3, tá? E os outros são planos, o sp2 e o sp. E aqui tem o carbono sp, que ele faz 2 pi e 2 sigma, tá? Então, as opções aqui são 2 duplas ou uma ligação simples e uma tripla. Então, essa tabelinha aqui é importante, ela ajuda a resolver questão que precisa desse conceito. Então, faz parte da teoria. Eu vou parar o compartilhamento aqui para mostrar para vocês. Tem uma dica que a gente usa para lembrar disso aí, tá? Vocês estão vendo 4 dedos? Sim. Sim. 4 dedos. Então, é assim, ó. Quando a gente tem 4 dedos assim separados, são 4 ligações simples. Daí a gente vai contar os vãozinhos. Fica 1, 2, 3. Então, 4 ligações simples, sp3. Certo? 4 ligações simples, 4 dedos, dão 3 vãos. Então, sp3. Se eu juntar assim, ó, deixa eu juntar esses dois que acho que está melhor de ver, ó. Se eu juntar assim, daí eu vou ter uma ligação dupla e 2 simples. E daí agora são 2 vãos. Então, isso aqui é quando eu tenho carbono sp2, tá? E o sp são 2 duplas, então eu faço assim, né? Dos meus 4 dedos eu vou juntar 2 e 2, daí vai sobrar um vão, sp1, que é sp, né? Ou então eu posso fazer a tripla, juntar 3 dedos e deixar uma simples, que vai continuar um vãozinho só. Também é o carbono sp. É uma maneira de lembrar. Bacana, gostei. Tá? Então, sp3, 4 ligações simples e 3 vãozinhos, que é o expoente do P, né? Daí o sp2, dupla, 2 vãozinhos, 2 simples. E daí o sp, 2 duplas, um vãozinho, ou a tripla e um vãozinho aqui, tá? Tem sido cobrado também esse assunto aí. É bastante coisa, é engraçado, né, estudar. Parece que é uma coisa que não tem fim. Ai, rindo nervoso, desespero. Ah, vai estudando, vai estudando. Tudo não vai saber, mas é bom saber, né? Bastante Bom coisa aí. saber, né? Vai esquecer depois, né? E se frustrar que não lembrou. Então, aqui eu trouxe uma questão para a gente analisar isso aí que eu falei. Vamos lá. Então, tem aqui uma estrutura, tá? É uma das substâncias líquidas cristalinas mais eficientes empregadas na produção de visores de cristal líquido, que hoje em dia já nem usa muito mais, né? A gente não usa mais LCD, a gente usa LED, mas enfim, tem aqui a estrutura. Daí, em relação a esse composto, é incorreto afirmar o que aí, né? Letra A fórmula molecular é C18H29N. Aqui, gente, não é estrutura de traço, então dá para contar, tá? Se contar aqui, eu não vou ficar contando, porque o que eu quero mostrar mais mesmo é a parte de hibridização e ligações, tá? Essa aqui, ela tá correta, tá? Se a gente contar, vai chegar em C18H29N. Isso aqui não é muito foco, então tá correta. Daí, a letra B é sobre classificação do carbono. Então, é para, né, achar os carbonos que são aí primários, secundários, terciário, tá? Quaternário não tem. Quer saber se dá essa quantidade de 2, 12 e 4. Isso aqui eu vou pôr, tá? A classificação. Então, aqui a gente tem um carbono primário, esse primeiro aqui, né? Daí o vizinho é secundário, ele tá ligado a 2 carbonos, sem problemas, tá? Aqui daí tem um outro secundário, 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 e assim vai, tá? A gente tem uma sequência boa de carbono secundário. Ó, a ligação dupla não interfere, a gente só vai ver vizinhos, tá? E daí aqui vai chegar, este é terciário, ó, porque tá ligado aqui, aqui e aqui.
Este aqui também vai ser terciário. Eu já vou marcar os terciários. Esse aqui também, ó, tá? É terciário. Esse aqui também. Então, eu vou marcar os terciários que eu vi aqui. Terciário, 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 terciário. Daí, continuando, aqui tem um secundário. Se vocês olharem, tem 2 vizinhos de carbono. Aqui também. Aqui embaixo é igual. Também é secundário. Bastante. Daí, esse daqui tem que tomar cuidado para não confundir, ó. Este daqui, ele é primário, tá? Porque ele está ligado, ó, ligação tripla com nitrogênio, uma ligação simples com carbono. O hidrogênio ele fica para fora aqui, na verdade, né? Então, esse daqui é primário, tá? Ligado a um carbono só. Daí, se contar aqui, realmente vai chegar em 2, 12 e 4. Ó, os primários aqui são 2, né? Os terciários são 4. E os secundários são 12. Aqui também está correto. Agora vai perguntar das hibridizações, ó. O número de átomos de carbono com hibridização sp3, sp2 e sp é, respectivamente, 15, 2 e 1. É aqui que vai ter que lembrar, tá? Então, o que é o carbono sp3, né? Então, o carbono sp3 é o que faz as 4 ligações simples. O sp2, ele tem que ter uma dupla. E o SP, ele tem que ser 2 duplas ou a simples tripla. Daí, o que é mais fácil aqui, ó? Vamos contar o SP2 e o SP. Porque daí, se der certo, o restante aqui vai ser SP3 mesmo, ó. Então, SP2 tem que ter dupla. Vamos procurar aqui, ó. Olhando, gente, toda a estrutura, eu tenho uma ligação dupla aqui, só. Então, este carbono aqui, ele tem dupla e sim, né? Ele tem uma simples aqui embaixo com hidrogênio, né? Que está condensada. Então, este daqui é sp2 e este daqui também. Porque esse tem uma dupla e esse também tem uma dupla. Então, a gente tem realmente 2 carbonos sp2. sp3 tem que ser 2 duplas partindo do mesmo carbono ou uma tripla. 2 duplas partindo do mesmo carbono a gente não tem, tá? Ó, esse aqui é simples dupla, né? Eu já até coloquei que ele é sp2. Então, tem uma tripla aqui, ó. Este carbono que tem a ligação tripla, ele é sp3. Então, tá certo. Eu não vou contar, o sp, né? Opa, gente, eu falei sp3, né? Desculpe. Eita. Esse daqui é SP. Você bugou, né? Mas não, eu já voltei, calma. Já vi aqui que... Pronto, já arrumei. Não adianta nada saber e depois marcar errado, né? Tem que conferir. Mas não vai apagar, filho? Apagou. SP. SP. Ó, SP3. Vamos até pôr aqui de novo, ó. SP2. E aqui de baixo, os que são SP. Pronto. Então, este daqui é SP, porque ele tem uma ligação tripla. E os demais são SP3, tá certo? Se a gente contar, vão ser 15, né? Se o total é 18, ok, também está certa. Letra D. O número de ligações π é igual a 3? É verdade, porque, né? Onde que está a ligação π? Quando eu tenho uma dupla, né? Eu sei que aqui uma delas é π. Ah, é de cima ou de baixo? Tanto faz, gente. Isso aqui não vai interferir, tá? É para contar só. E quando eu tenho SP, também vai ter ligação π, né? Se for 2 duplas, são 2 π. Se for uma tripla, também. Daí aqui fica π, sigma. Então, eu tenho uma ligação π aqui. E na tripla aqui, no C''N, eu vou ter mais 2 ligações π. Então, realmente é igual a 3. Então, a errada é aí, tá? Apenas os átomos de carbono terciário possuem geometria tetraédrica?
Não, apenas os átomos de carbono sp3 que possuem geometria tetraédrica, tá? A geometria não está relacionada com a classificação do carbono em primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, de repente, nem precisava ver uma por uma, né, para acertar, mas aqui eu queria mostrar as hibridizações e as ligações aqui que aparecem, tá? Como sigma ou pi. Daí, continuando, nós vamos falar agora da classificação da cadeia carbônica. Então, quando a gente tem uma cadeia carbônica representada, a gente pode olhar alguns itens, né, para classificar essa cadeia. A primeira coisa, a gente vê se ela é aberta, fechada ou mista. Então, a cadeia aberta é uma cadeia que tem ponta livre de carbono, tá? Então, é assim, você olha, é fácil, esse item aqui é tranquilo, tá? Então, eu vou ver pontas livres de carbono, que nem essa daqui, ó, eu tenho uma ponta de carbono aqui e a outra aqui. Então, tranquilo, aberta. Só que tem sinônimos. A cadeia que é chamada de aberta, também ela pode ser chamada de acíclica, tá? Acíclica é a fechada. Como esse A aqui é não, né? É negação, esse prefixo. Então, tudo bem, acíclica, não cíclica. Mas também pode aparecer como alifática. Então, são os sinônimos de cadeia aberta. Se ela for fechada, eu não vou ter ponta livre de carbono. Então, todos os carbonos vão estar ligados aí, né, entre si e vai lembrar uma figura geométrica, principalmente quando eu faço a representação de traço. Então, a fechada, que é cíclica. Então, outro exemplo aqui, eu posso fazer assim, né? Ah, é um quadrado? Não, aqui são 4 carbonos. Pode aparecer assim. Aqui se eu for fazer em traço, vai ficar assim, né? Talvez não tão feio, mas enfim, tá? E tem a mista, que eu tenho uma parte fechada e sai carbono dela, tá? A gente vai ter, então, carbonos saindo do ciclo. Átomos de carbono tem que ser. Então, essa é a primeira classificação. Daí, quando a cadeia ela for aberta, a gente vai ainda ver se ela é normal ou ramificada. A cadeia normal, ela só vai ter 2 pontas de carbono, normal ou linear. Só que é importante ver, gente, ponta de carbono, tá? Toda vez que a gente está classificando a cadeia carbônica, é uma sequência de carbonos. Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, estou fazendo em traço, tá? E aqui colocar um grupo H. Ela continua normal ou linear, porque as pontas de carbono são 2, essa e essa aqui, tá? Isso aqui não é carbono. Agora, se aqui fosse um grupo CH3 saindo, né, carbono, daí sim ela seria ramificada. Então, a ramificada tem mais de 2 pontas livres de carbono. Então, essa daqui, por exemplo, tem 3, né? Tem esta e esta. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, né? Aqui é um carboninho na ponta, quando não tem nada é carbono. Daí seria ramificada. Pode ter mais ramificações. Mas tem que ser pelo menos aqui 3 pontas de carbono. Quando ela for fechada, a gente vai ver se ela tem o anel benzênico. Essa estrutura aparece bastante. Quando ela tem um anel benzênico, ela é classificada como aromática. Então, o que é o anel benzênico, tá? Obrigatoriamente tem que ser 6 átomos de carbono, formando aí um hexágono, né? E tem que ter 3 duplas alternadas aqui dentro. Então, não pode ser só uma dupla, não pode ser 2, tá? Tem que ser, então, essa estrutura. O que está ligado aqui não importa. Aqui eu posso colocar átomos que não sejam carbono, eu posso pôr hidrogênio, oxigênio, enfim, qualquer outro elemento aqui. Mas a estrutura, o esqueleto tem que ser assim, tá? Daí o que acontece? Quando a gente tem assim ligações duplas e simples alternadas, ocorre uma coisa que chama ressonância, que é a mudança
dessa ligação π, né? Essa aqui é a ligação π lá do que eu tinha falado. A de baixo é a sigma, a de cima é a π. Essas ligações, esses elétrons da ligação π, eles podem ficar mudando. E isso acontece, tá? E a gente representa, então, dessa forma. Então, as 3 duplas alternadas, ou esse círculo no meio, indica a presença aqui, tá? Do anel benzênico. Então, é a mesma coisa. Se eu encontro o anel benzênico, não importa o tamanho da estrutura. Pode ser gigante. Se eu encontrar lá um anel benzênico, ela é classificada como aromática. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma molécula bem pequenininha. Aqui tem o anel benzênico, aqui um grupo OH, tá? Esse nome ele surgiu porque as primeiras substâncias, aí, né, os primeiros compostos orgânicos que apresentaram essa característica, né, de ser encontrado o anel benzênico, eles tinham um cheiro bom mesmo. Que nem a essência de baunilha, ela tem uma cadeia aromática. Só que depois foram surgindo outros, tá? Nem todos têm um cheiro agradável, mas ficou aí por uma questão histórica mesmo, tá? Que vem dos primeiros compostos lá com benzeno que tinha um cheiro agradável. Daí ficou aromática. Tem o anel benzênico, aromática. E se não tiver o anel benzênico, ela é fechada, mas ela não tem o anel benzênico. Daí é não aromática ou alicíclica. Sinônimo de não aromática é alicíclica. Professor, Oi. deixa certinho aí para tirar print. Print. Não, mais para cima. Tá cortando. Mas vai continuar cortando aqui embaixo o hidrogêniozinho. Não, mas eu já tirei daí. Tá, tudo bem. 2 print. Muito obrigada. Por nada. Voltando agora aqui. Tem uma outra classificação. Então, a primeira classificação é se ela é aberta ou fechada, né? E a aberta pode ser normal ou ramificada, e a fechada aromática ou não aromática. Daí tem uma outra aqui, que a gente vai ver o tipo de ligação entre carbonos. Para qualquer cadeia serve. Então, quando eu só tenho ligações simples entre carbonos, eu falo que ela é saturada. Só que tem que ser, gente, entre carbono. Cadeia carbônica é entre carbono. Então, aqui eu tenho, cadeia, 2 exemplos aqui de cadeias saturadas, tá? E se eu tiver pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbono, daí eu vou falar que ela é insaturada. Acho que você já deve ter ouvido falar em gordura saturada, gordura insaturada. É relacionado a isso, tá? As gorduras insaturadas têm ligação dupla ou tripla. E as saturadas é só ligação simples entre os carbonos. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, porque, se eu representar essa cadeia aqui, vou colocar aqui uma dupla O. Essa cadeia, ela é saturada. Ela não é insaturada, porque essa ligação dupla aqui que eu coloquei, ela não é entre carbono, né? Então ela não faz parte da cadeia. Quando a gente fala em cadeia carbônica, é sequência de carbono. Então, para esse composto que eu representei aqui, a cadeia carbônica é esta daqui, né? É entre carbonos. Isso é minha cadeia carbônica, Esse oxigênio não faz parte da cadeia, porque ele não está entre carbonos, tá? E tem que tomar cuidado com isso também, para ver aqui o último item da classificação, e a gente vai ver se a cadeia é homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea só tem carbono. Entre carbono só tem carbono. Acabou. Os hidrogênios a gente sabe que nessa representação, né, quando eu coloco CH3, CH2, na verdade, os hidrogênios estão para cima e para o lado, né? Então, só tem carbono, é homogênea. Aparece um átomo entre carbonos, é heterogêneo. Mas tem que ser entre carbono, tá? Então, essa daqui, ela é homogênea ainda, porque a minha cadeia carbônica é essa daqui, Esse oxigênio não faz parte da cadeia homogênea. Heterogênea
Aqui, ó, este oxigênio aqui faz parte da cadeia, porque ele está ligado a carbono dos dois lados. Esse aqui não, mas esse aqui sim. Então, ela é heterogênea. Aqui também, ó, tem um oxigênio na cadeia. Pode aparecer outros átomos, tá? Que dá para colocar no meio da cadeia, né? Que o número de ligações permite, geralmente aparece, são esses aqui, ó. Nitrogênio, enxofre, oxigênio, fósforo. Mas tem que ver se está na cadeia. É bastante conceito simples, só que tem que né, tomar cuidado com os detalhes e lembrar dos conceitos, né, gente? Ó, esse aqui é legal para tirar print quem quiser aí. Então, traz um... Isso aqui, como que é o nome? Isso aqui, fluxograma, né? Isso aqui não é mapa mental, é tipo um fluxograma aqui. Então, a gente tem, ó, quando a cadeia é aberta, ou acíclica ou alifática. Isso aqui são sinônimos, né? Daí a gente vai ver a parte do heteroátomo, se tem heterogênea, se não tem homogênea. A parte da insaturação, né? Que é a ligação dupla ou tripla. Se tem a insaturada, se não tem a saturada. E aqui a parte das ramificações. Sim, ramificada, não ramificada. Também é chamada de normal. Aqui para cadeia cíclica ou fechada, a única coisa que muda é essa parte de baixo aqui, né? Que é do anel benzênico, tá? A parte em cima aqui de heteroátomo, ligação dupla e tripla é a mesma coisa. Só que aqui a gente vai ver a presença do anel benzênico. Sim, aromática, não alicíclica. Ou não aromática. Então, são termos. Essa aqui, deixa eu ver uma outra coisa ali primeiro, que eu não quero passar das 11, que vai ficando cansativo. Mas tá aqui, deixa eu fazer. Se passar um pouquinho, não tem problema. Aqui eu coloquei, gente, para tomar cuidado com uma coisa, tá? Que é a fórmula molecular dessa substância. A gente sabe que tem carbono aqui, né? Aqui é uma cadeia que tem um pouco de traço, um pouco que não é de traço, né? Mas eu tenho aqui um anel benzênico. Então, para contar essa fórmula molecular, os carbonos, acho que tudo bem, né? Aqui eu tenho 6, que eu acabei de colocar. Daí aqui com mais esse 7, 8, 9 e esse aqui 10. Só que daí para contar os hidrogênios tem que lembrar o quê? Que aqui eu tenho 3 duplas alternadas, porque quem não lembrar disso vai fazer o quê? Vai olhar esse carbono, por exemplo, vai contar só 2 ligações e vai acabar colocando 2 hidrogênios, tá? Mas aqui, quando a gente tem o anel benzênico, esse círculo, para fazer a contagem da fórmula, ele tem que ser substituído por ligações duplas, tá? Peraí que sumiu aqui. Voltou. Aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 3 duplas alternadas. Então, eu posso substituir, tá? Vou tirar isso aqui, ó. Tá vendo que ficou perfeito, ó. Risquei. Daí vem os hidrogênios. Então, na verdade, são 3 ligações já que esse carbono faz. Então, aqui eu só posso pôr um hidrogênio. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Daí aqui tem um outro hidrogênio, e assim vai, para conseguir fazer a fórmula corretamente. Daí este carbono aqui não tem, né, hidrogênio, ele está com as 4 ligações, ó. Uma, 2, aqui a dupla, uma para baixo, 3, e uma aqui, 4, tá? Daí conta, né, os hidrogênios agora, daí dá para achar a fórmula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 6 aqui, 15. C10H15NO. Então, tem que tomar cuidado com o anel benzênico. Aqui, se fosse classificar essa cadeia, eu vou aproveitar, tá?
Ela é mista, porque ela tem uma parte fechada e uma parte aberta aqui, né? Então, aqui ela é mista. Ela tem o anel benzênico, então ela é aromática. Uma outra coisa que os alunos erram, aqui, gente, ela tem duplas entre carbonos, que são as duplas do anel benzênico, né? Mas que eu desenhei, né? Se de repente não tivesse também lembrado disso daqui, ó, tava só assim, né? A dupla, a gente sabe que eu tenho 3 duplas aqui, mas não estão representadas, né? Então ela é insaturada, tá? Porque eu tenho as 3 duplas do ciclo aqui do anel benzênico. E insaturada. Se tiver uma dupla ou uma tripla, já é, tá? Pode ter mais. Pelo menos uma. Homogênea ou heterogênea? Alguém se arrisca? Ela é hetero, que é diferente, né? Porque ela... Qual átomo Não, que tá na cadeia aí? só tem carbono, né? Não, Não tem é outro meio. átomo diferente. Heteroátomo na cadeia. É o nitrogênio, tá? Tá certo. Ó, esse oxigênio não está na cadeia, porque Então aqui ele continua com hidrogênio, mas o nitrogênio tá. Ele tá ligado em carbono aqui e aqui também, tá? Então ela é heterogênea, tá certo? Pela presença desse nitrogênio aqui. Aqui, ó, só para mostrar mais um exemplo mais rapidinho. Tem uma cadeia que quer saber o que ela é, né? Vamos ver aqui. Se ela é homogênea, será que ela é homogênea? Não, né? Porque, ó, tem nitrogênio no meio, né? tem nitrogênio aqui. Então, onde estão os carbonos? Primeiro, aqui. Então, esse nitrogênio está ligado em carbono dos 2 lados e este daqui também, tá? Então, homogênea ela não é. Ela é saturada ou insaturada? Tem ligação dupla? Fora do ciclo, né? Fora. Então, tem uma ligação dupla que não, ela até tudo bem está fora do ciclo, mas tem uma ligação dupla que não está entre carbonos. Este é o problema, né? Essa dupla aqui, ela é carbono-oxigênio, então ela não é da cadeia, tá? Então essa daqui ela tem que ser homogênea. Opa, não, ele volta tudo. Ela tem que ser saturada. Então a gente viu que ela é heterogênea pela presença dos nitrogênios. Como as ligações entre carbonos são todas simples, tá? Essa daqui, ela é carbono-oxigênio, então não. Então ela tem que ser saturada. Travou de novo. Aí, saturada. Então, tem que tomar cuidado que confunde. Aqui, gente, normal ramificada é o seguinte, a cadeia mista, ela também pode aparecer como ramificada, tá? Que seria uma parte fechada com ramificações. Então, é um sinônimo aí para mista. Então, a cadeia principal seria aqui o ciclo, tá? E a gente pode até considerar esses CH3 aqui saindo como ramificada, porque daí dá para assinalar uma alternativa, tá? Então, é heterogênea, saturada, mas também não tinha nem como errar, ó, porque heterogênea e saturada já dava essa daqui, ó, que é a letra C, tá? Então, eu posso considerar que ela é ramificada, porque fora do ciclo a gente tem aí uns grupos CH3 aqui de carbono, ó, como se fossem ramificações, tá? Muitas vezes, esses termos, eles aparecem no enunciado para você interpretar a estrutura, tá? Para classificar, assim, a cadeia carbônica direto, um exercício desse tipo, não é muito comum. Pode aparecer, mas o importante é saber o que significa insaturada, heterogênea, tá? Aromática. E aqui essa última, para terminar. O principal componente do óleo de rosas é o geraniol, e daí tem a fórmula dele.
Aberta, cíclica. Bom, aberta ela é, né, gente? Tudo bem. Essa parte, tudo bem. Vamos ver a parte de insaturação. Vai. Tem ligação dupla aqui, ó, entre carbonos. Então, que ela é insaturada, eu já sei que ela é. Homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque tá com carbono só, né? Muito bem. Este oxigênio aqui, ele não está ligado em carbono dos dois lados. Então, não basta ter, tem que ver se está com carbono dos dois lados. Estava arriscando aqui. Bom, então ela tem que ser homogênea, né? Então, o que mais que dá para tirar? Então, a B não pode ser porque ela não é cíclica, tá? Ela não é fechada. Dá para ver que ela tem pontas livres de carbono aqui, ó. Essa, né? Então, a aromática não, porque não tem um anel benzênico, né, gente? Ela nem é fechada, não tem nada de fechado aqui. Então, ela é aberta, insaturada, e ela é ramificada, realmente, ó. Porque eu tenho 4 pontas de carbono, né? Eu tenho essa daqui, e daí eu tenho mais um grupo CH3 aqui e um outro aqui, tá? Então, ela é ramificada. Pronto. Tá? Então, classificação de cadeia. A parte de introdução de química orgânica é isso. Se vocês olharem lá, eu estava dando, que nem aqueles exercícios do estúdio, eu estava dando uma olhada, como é de vestibular a maioria, tem umas que trazem conceitos que não é da parte de introdução, tá? Então, se vocês forem fazer, percebeu que é um negócio que vocês não sabem, vocês podem ver a resolução lá, mas introdução fica nisso. Representação das cadeias, classificação, tá? Essas 2 aulas aí que a gente viu. Daí depois vem as funções orgânicas. Então, por enquanto, é isso. Dúvidas? Acho que ficou bem esclarecido. Gente, Eu acho que, fale. professor, eu faço